Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos nessa quinta-feira para mais um culto de oração e pregação da palavra nesse formato onde nós nos reunimos às 19h30 em uma sala virtual de oração para depois, então, estarmos diante da palavra de Deus, para ouvirmos a exposição das Escrituras. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, e nós vamos ler os versículos 43 até o de número 51. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 43 a 51. E nos diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos nesse momento, nesse culto, nesse formato, diante da palavra, diante da Bíblia, com as Escrituras abertas, Senhor, para meditarmos naquilo que o Teu Espírito inspirou para que fosse registrado para a nossa edificação, crescimento e fé e transformação de vida. Pedimos que esse mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras possa falar conosco nesta noite, com cada um de nós, com cada pessoa que estará ouvindo ou também vendo esta mensagem pregada. Deus Todo-Poderoso, pedimos, revele-se a nós na pessoa de Jesus Cristo, Salvador e Senhor, de todo aquele que nele crê, de toda aquela que se arrepende e crê. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que nós lemos narra as últimas horas, as horas finais de Jesus, antes da sua crucificação. Deveria ser o início da madrugada de quinta para sexta-feira da semana da Páscoa judaica. Jesus tinha acabado de celebrar a ceia pascal e chegado com os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras, e passado ali algum tempo, pelo menos 1 hora, orando. Ali ele se mostrou aflito e angustiado, profundamente entristecido, ao ponto do seu corpo ficar à beira de um colapso mortal. Mas, para a continuidade dessa mensagem, nós precisamos reconstruir a história até esse ponto. E para isso, nós devemos nos lembrar que Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa e, durante a ceia, ele anunciou que um dos 12 apóstolos era traidor. Nesse ponto, os leitores do Evangelho de Marcos já sabem que Judas Iscariotes é esse traidor, apesar de os discípulos não saberem disso. Judas tinha combinado entregar Jesus às autoridades religiosas judaicas, e para isso, conforme o Evangelho de Mateus revela, ele tinha recebido 30 moedas de prata. Dali em diante, ele passou a buscar uma oportunidade para consumar a sua traição. Jesus destacou durante a ceia em sua fala que seria entregue por alguém do seu convívio íntimo,
alguém que partilhava da mesma refeição com ele. Além disso, Jesus disse que seria traído como estava escrito a seu respeito. E esse é um ponto muito importante, especialmente para a mensagem de hoje. Porque mostra que a traição, prisão, abandono, julgamento e negação de Jesus por seus discípulos e pelas autoridades religiosas ocorreu conforme Jesus tinha anunciado e as Escrituras tinham previsto. Tudo ocorreu conforme Jesus já tinha falado e as Escrituras já tinham revelado. Veja, o Salmo 49, no versículo 9, registra o seguinte: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Agora, o Salmo 55, nos versículos 12 a 14, registra o seguinte: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar; se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então vejam como as Escrituras, falando a respeito disso, descrevem a forma odiosa com que Judas traiu Jesus. Depois da ceia, Jesus foi com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Veja aí comigo, na sua Bíblia, nesse capítulo 14 de Marcos, os versículos 26 a 28. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Nesse momento, Judas Iscariotes não estava com os demais discípulos, porque ele tinha saído no meio da ceia para consumar a traição. E enquanto isso, Jesus foi para o lugar de costume, onde ele já tinha estado ali várias vezes com seus discípulos. E Judas, por isso, conhecia muito bem esse lugar e tinha por certo que mais tarde encontraria Jesus ali. Mas, como a gente viu, ao chegar ao Monte das Oliveiras, Jesus anunciou que seria abandonado por todos os seus discípulos. Isso ocorreria conforme o que estava escrito a seu respeito e conforme se pode ler no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, no versículo 7. Só que há um aspecto surpreendente nessa profecia de Zacarias, que Jesus aplicou a si mesmo como Messias ali anunciado. Há um detalhe nessa profecia que deveria ter deixado os discípulos perplexos. E eu digo isso porque a profecia de Zacarias fala que Deus colocaria sobre o seu povo um bom pastor. A profecia diz que esse pastor seria zeloso, alguém preocupado com as pessoas, com o povo de Deus, que cuidaria dessas pessoas como um pastor. Alimenta, trata as feridas e cura as ovelhas debaixo da sua responsabilidade. Mas esse pastor seria rejeitado pelo povo e o seu serviço avaliado por um valor desprezível, por 30 moedas de prata. E daí nós percebemos que até esse momento a profecia se encaixa de forma perfeita, se confirma na vida de Jesus, com a rejeição dele pelas autoridades religiosas e o preço da traição de Judas por 30 moedas de prata. Mas, daí em seguida, a profecia de Zacarias declara que o pastor seria ferido e as suas ovelhas seriam dispersas, assim como disse Jesus aqui no texto que nós lemos no Evangelho de Marcos. O surpreendente não é esse exato cumprimento da profecia na vida de Jesus, mas o fato de que esse pastor rejeitado, debaixo da espada do juízo erguida contra ele para o punir à morte, estaria nessa condição porque o Senhor Deus era o executor dessa pena. Zacarias profetizou que o Senhor Deus era o juiz e o executor dessas feridas nesse pastor. Deus mesmo executaria, faria esse pastor, provocaria as feridas nesse pastor.
O mesmo profetizou Isaías sobre o servo do Senhor, conforme o capítulo 53, no versículo 10 do livro do profeta Isaías, que afirma: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Essas profecias diziam que o Senhor Deus era o causador das feridas no pastor e no seu servo. E Jesus se identificou com esse pastor, se identificou com este servo e disse que sofreria essas feridas, que seria esmagado, como esse pastor e como esse servo do Senhor anunciado nas profecias. Mas como isso era possível? Pense comigo. Por que Deus julgaria o pastor que ele mesmo levantou? Por que Deus condenaria esse pastor à morte? Por que Deus esmagaria e faria o seu servo sofrer? Por quê? Como isso era possível? E é o profeta Isaías quem responde essas perguntas ao falar sobre o servo do Senhor. Isaías declara que o servo do Senhor seria esmagado, mas por causa das transgressões e iniquidades do seu povo. Ele diz que o Senhor faria cair sobre o seu servo a iniquidade de todos do seu povo. Diz que o Senhor faria desse servo uma oferta pela culpa dessas pessoas. Isaías diz que esse servo, por si mesmo, tomaria sobre si, para si, como se fosse seu, o pecado de muitos. E seria exatamente por causa disso que esse pastor, que esse servo, seria julgado e condenado à morte pelo Senhor Deus. Não por causa de qualquer falha no seu caráter, na sua moral, na sua obediência ou coisa que valha, mas por causa das transgressões e pecados do povo de Deus. Foi por isso que durante a ceia pascal, Jesus disse que derramaria o seu sangue em favor de muitos e por meio desse sangue firmaria uma nova aliança. Sangue derramado para perdão de pecados, como uma oferta pela culpa daqueles e daquelas a quem ele veio salvar da condenação de Deus e da morte eterna. Jesus, ele foi julgado e condenado tanto no tribunal humano como no tribunal celestial, mesmo sendo inocente. Estando no tribunal humano, estando no tribunal celestial, Jesus era inocente, ele nunca pecou. Jesus Cristo foi julgado e condenado para que aqueles e aquelas que ele representou nunca mais tivessem de passar por esse julgamento no tribunal divino e fossem de uma vez por todas livres de todo juízo, pena e condenação. Jesus foi julgado e condenado para que aqueles e aquelas que ele representou, que ele tomou o lugar no juízo, nunca mais tivessem de passar por esse julgamento no tribunal divino e fossem de uma vez por todas livres de toda pena, livres de toda condenação. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu conforme está registrado em Romanos capítulo 8. Agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Foi com esse propósito que Jesus sofreu angústia e aflição, foi com esse propósito que ele foi esmagado e ferido, para a salvação de transgressores e transgressoras, de pecadores e pecadoras por quem ele intercedeu. Bom, sabendo disso, Jesus declarou aos seus discípulos, conforme as Escrituras, que eles o abandonariam quando chegasse a hora de Deus colocar em curso a sequência de eventos que trariam sofrimento a ele até a condenação à morte e morte de cruz. Só que, como a gente pode ler nos versículos 29 a 31 desse capítulo 14 de Marcos, veja aí na sua Bíblia,
versículos 29 a 31. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Mas, apesar de toda essa disposição, demonstrada por Pedro em especial, mas também pelos demais discípulos, tudo transcorreu como Jesus tinha anunciado e as Escrituras tinham predito. Ali no Monte das Oliveiras, existia um lugar reservado, identificado como um jardim, chamado de Getsêmani. Jesus caminhou para lá, deixou alguns dos seus discípulos sentados à beira do Getsêmani e foi com Pedro, Tiago e João um pouco mais à frente para orar. Veja comigo aí os versículos 32 a 34. Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. A profunda aflição, angústia e tristeza sentidas por Jesus estavam a ponto de causar a morte dele. E daí a gente lê nos versículos 35 e 36. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, a gente percebe que, em antecipação à cruz, Jesus padeceu no Getsêmani, sentindo grande aflição, angústia e tristeza, mas não por causa do que ele estava para sofrer. Até porque ele mesmo já tinha anunciado aos seus discípulos mais de uma vez o que estava à sua espera. Por exemplo, no capítulo 8, no versículo 31 daqui do Evangelho de Marcos, nós lemos que Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. A questão toda aqui é que Jesus ficou tão aflito, tão angustiado, tão triste, porque ele se viu na condição, ele viu se aproximar a hora em que Deus Pai o rejeitaria. Se afastaria dele, olharia para ele com desprezo e o condenaria à morte. Tudo porque ele haveria de tomar sobre si e admitir como se fossem suas as transgressões e os pecados daqueles e daquelas que ele veio salvar. Jesus orou por 3 vezes seguidas, como veremos, para que fosse poupado dessa hora e desse cálice da ira de Deus. Cálice esse revelado nas Escrituras, representando a ira do Senhor contra os seus inimigos. Jesus, ele não orou para que não tivesse de ser traído, nem para que não fosse abandonado, nem para que não fosse julgado injustamente, não fosse condenado à morte e morte de cruz. Jesus orou por 3 vezes para que não fosse rejeitado, desprezado e condenado por Deus Pai. Quem sabe haveria a possibilidade disso acontecer, considerando que tudo é possível a Deus. Mesmo assim, Jesus se colocou debaixo do bom, agradável e perfeito plano de Deus, qualquer que fosse a decisão de Deus Pai. E enquanto isso, nós vemos que a disposição e as palavras de Pedro e também dos demais discípulos de que nunca abandonariam Jesus não ficaram de pé nem por uma hora, como a gente pode ler nos versículos 37 a 42. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo?
não pôde vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Daí a gente vê que aquilo que Jesus tinha dito e as Escrituras tinham previsto não demorou nada para se cumprir. Pedro, Tiago e João abandonaram Jesus já ali no Getsêmani. Eles não foram capazes de ficar nem 1 hora acordados, vigilantes, em oração, a tal ponto que eles, na 2ª vez, nem sabiam o que dizer a Jesus. Vejam, eu não tenho dúvidas, sinceramente, de que Pedro foi sincero quando ele disse que não tinha a menor intenção de abandonar Jesus. Eu sei que Pedro foi sincero quando disse que nunca abandonaria Jesus. Quando Pedro disse que estava disposto a morrer com Jesus antes de ser capaz de o negar diante das pessoas, eu tenho convicção da certeza, da sinceridade de Pedro. E eu sei disso porque eu olho para trás, meus irmãos e minhas irmãs, para a minha vida, e vejo que eu sou como Pedro. Eu sou como Pedro. E daí então eu pergunto a você, será que você também não é? Será que não existe uma pessoa aí nesse sentido dentro de você como Pedro? Será que você pode dizer que nunca agiu como Pedro aqui no Getsêmani? Por isso eu penso que você olhe para trás, para as ocasiões em que você fez votos sinceros. Eu penso que você veja quantas vezes assegurou que não pensaria nem diria certas coisas, quando você disse que nunca mais faria certas coisas. Até que, de repente, você se viu pensando, dizendo e fazendo o que tinha assegurado nunca mais pensar, dizer ou fazer. Quem sabe isso tenha acontecido essa semana ou até mesmo hoje. Houve sinceridade, disposição verdadeira, você poderia dizer que não usou de hipocrisia, nem falsidade, nem mentira ou engano quando você disse para si mesmo ou para Deus em oração: nunca mais eu vou dizer essas coisas. Nunca mais eu vou agir dessa maneira. Nunca mais eu vou pensar assim sobre isso. Nunca. Nunca mais. Mas será que houve ocasião em que bem pouco tempo depois, assim como Pedro e os demais apóstolos no Getsêmani, você se viu pensando, dizendo e fazendo essas mesmas coisas a ponto de não saber nem o que dizer a respeito? Meus irmãos e minhas irmãs, isso só mostra para a gente que nós não podemos confiar na nossa sinceridade, ou só na nossa sinceridade. Nós não podemos confiar só na nossa boa intenção e disposição verdadeira quando se trata de lutar contra tentações e suportar provações. Porque o espírito está pronto, assim, determinado, disposto, mas a carne é fraca. E o remédio para isso é indicado por Jesus. É vigiar e orar. É manter-se alerta. É não ficar imaginando formas de satisfazer o que a carne deseja. E, ao mesmo tempo, pedir que Deus nos fortaleça. Nós precisamos, então, seguir a recomendação do apóstolo Paulo, registrada em Romanos 13, versículo 14. Paulo escreve: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E se revestir de Cristo aqui tem o sentido de você se livrar de uma roupa velha, rota e suja para vestir uma roupa nova, íntegra e limpa. E nós fazemos isso
por meio da oração e da dependência do Espírito Santo. Fazemos isso quando buscamos as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, em vez de procurar satisfazer os maus desejos da nossa natureza humana inclinada ao pecado. Vejam que enquanto a gente não seguir o que tantas vezes a Bíblia nos adverte, a gente vai continuar como Pedro, Tiago e João no Getsêmani, vez por vez sendo advertidos pela voz do Espírito Santo naquilo que ele diz através das Escrituras e repetindo e exigindo mais uma vez que as Escrituras falem conosco através do Espírito Santo nos advertindo. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma hora em que a gente deve dizer basta, chega. Eu não sou um escravo do pecado, mas um homem livre pela graça de Deus. Há uma hora em que você, minha irmã, precisa dizer: chega, basta, eu não sou uma escrava do pecado, mas uma mulher livre pela graça de Deus. Eu tenho o Espírito Santo em mim e ele me capacita para viver de um modo digno do Evangelho, santo e agradável a Deus. Então está decidido. Eu me revestirei do Senhor Jesus Cristo e que Deus me ajude, que o Espírito Santo seja gracioso para comigo. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam então que Jesus deu um basta naquela sonolência dos discípulos e caminhou ao encontro de Judas Iscariotes e a multidão armada enviada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes religiosos. É o que nós vemos dos versículos 43 a 52. Bom, nos versículos 43 a 52, nós vemos que a prisão de Jesus ocorreu conforme previsto por ele e pelas Escrituras. E esse é o aspecto que se destaca nessa sequência de eventos. Tudo ocorreu conforme estava escrito a respeito de Jesus e conforme ele mesmo tinha dito. Veja aí comigo os versículos 43 a 46. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo. É ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Vejam bem, Jesus era um judeu comum. O rosto dele, assim, não brilhava no dia a dia. E nem havia uma auréola sobre a cabeça dele, como a gente vê nos quadros pintados. Ainda mais no horário em que ele foi preso, seria mais difícil ainda diferenciar Jesus, um homem comum, no meio das pessoas. E de repente havia uma multidão ao redor de Jesus e dos discípulos ali no Monte das Oliveiras. João registra em seu evangelho que Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então, Judas foi para esse jardim, para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Judas chegou ao Monte das Oliveiras, acompanhado de uma multidão formada por soldados romanos e guardas do templo armados com espadas e varas. E as palavras usadas para descrever esse destacamento de soldados e guardas indica que deveria haver ali mais de 100 homens armados. O que nos leva a pensar, por que todo esse aparato armado para prender Jesus? Vejam, Jesus ele contava com a simpatia do povo que o recebeu como o Messias no domingo anterior, alguns dias antes. Além disso, havia expectativa entre o povo durante a Páscoa
de que o Messias viria para promover uma revolução política, econômica e social, levando o povo judeu à vitória armada sobre os seus inimigos. Então, esse era um clima favorável à revolução e, por isso, as autoridades religiosas se precaveram. Judas tinha combinado que aquele a quem ele saudasse com um beijo era Jesus. O cumprimento e a saudação com um beijo entre homens era assim comum naquele tempo, apesar de que havia estilos disso ser praticado. Eu digo isso porque os escravos beijavam os pés de seus senhores, os inferiores beijavam a mão dos seus superiores e os iguais beijavam o rosto, especialmente quando havia uma manifestação de afeto profundo entre esses homens, como aquele que é descrito na parábola de Jesus, contando sobre o pai que recebeu de volta ao lar o seu filho que estava perdido, a conhecida parábola do filho pródigo. E o termo utilizado por Marcos para descrever a saudação de Judas traz a imagem dele, imagine comigo, se aproximando de forma assim efusiva e dando um beijo marcante no rosto de Jesus, como quem diz: mestre, que bom revê-lo. Eu sabia que ia encontrar o Senhor por aqui. Para em seguida aproximar-se de Jesus e dar um beijo, como se estivesse carregado de um verdadeiro carinho por ele. E aqui a gente percebe o contraste entre a sinceridade, ainda que autoconfiante, de Pedro e a falsidade de Judas, mostrando para a gente que sentimentos verdadeiros ou fingidos são ambos perigosos nesse enfrentamento da tentação e da provação. Ambos são enganosos. Sentimentos verdadeiros podem enganar a nós mesmos, enquanto que sentimentos fingidos podem enganar os outros. Mas nenhum e nem outro enganam a Deus ou são eficazes. E daí, a gente lê no versículo 47, veja aí comigo. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Um dos discípulos se encheu de coragem, mesmo diante de um regimento de soldados romanos e guardas do templo, todos armados. E aí a gente pode pensar, quem era esse discípulo? Quem poderia ser, não é verdade? João registra em seu evangelho que Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. João nos diz que o nome daquele servo era Malco, no capítulo 18, no versículo 10 do seu evangelho. Vejam que, pelo jeito, Pedro não deve ter mirado a orelha de Malco para dar um golpe do tipo samurai. Pelas características da espada que Pedro trazia e de como ela era usada, ele deve ter mirado no meio da cabeça de Malco para o matar. Mas, como ele não deveria ser assim muito habilidoso com espadas, ou ele errou o golpe, ou Malco se esquivou a tempo e acabou tendo a orelha cortada. Mas Lucas registra em seu evangelho que Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. João registra que Jesus ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, de alguma forma, por trás dessas ações, havia a intenção de afastar Jesus da cruz. Fosse uma intenção humana, fosse uma intenção satânica. E essa atitude de Pedro e a repreensão que ele recebeu de Jesus me levaram a pensar em como a gente imagina ser possível vencer a tentação ou atravessar provações com base naquilo que a gente pode fazer, a despeito de nós crermos em Jesus e sabermos que Ele, sim, é poderoso. Mesmo assim, a gente quer
prevalecer pelos nossos méritos e não pelos méritos de Cristo. E eu digo isso porque João registra em seu evangelho os detalhes dos eventos que antecederam essa atitude de Pedro e parecem ter motivado ele a agir dessa maneira. João registra que Jesus, sabendo de tudo o que lhe ia acontecer, saiu ao encontro de Judas e do destacamento de guardas e soldados para então encontrar com eles e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente, Jesus lhes perguntou a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E então respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Na tradução das nossas Bíblias, a gente lê que Jesus se identificou e disse, sou eu. Mas na língua que Jesus falava, ele disse uma só palavra. E essa única palavra foi o bastante para que todos recuassem e caíssem por terra diante daquele que é o eu sou. Jesus fez isso conforme o poder da sua palavra e para a proteção daqueles que lhe tinham sido confiados por Deus Pai para a guarda dos seus discípulos. Mas Pedro pode ter pensado, bom, se com uma palavra Jesus derrubou todo mundo, então chegou a minha vez de mostrar serviço. Eu sei que eu fiquei ali meio sonolento no Getsemane, mas agora não. Agora é comigo. E daí, ele partiu para cima da multidão e fez o que fez. Mas a atitude desastrada de Pedro foi inútil e ainda colocou Jesus e os discípulos na condição de membros, assim, de uma organização criminosa, rebelde, violenta. Mateus registra que Jesus disse para Pedro, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. E aí Jesus estava indicando a pena de morte destinada àqueles que cometessem a atitude de Pedro, como a dele. Jesus continuou e disse, você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E vejam, uma legião romana era formada por 6.000 soldados. Jesus continua dizendo a Pedro o seguinte, como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Vejam então que Jesus tinha todas as condições, toda a autoridade para evitar aquilo tudo, mas ele se submeteu à vontade de Deus Pai a fim de cumprir as Escrituras que diziam que tudo aquilo deveria acontecer daquela forma. Aí então a gente entende que a prisão de Jesus não foi a vitória dos inimigos dele, não foi o ponto alto do êxito de uma trama para prendê-lo, não foi a grande consumação da traição de um dos seus apóstolos. A prisão de Jesus foi, por um lado, um ato consciente e voluntário dele, que se adiantou e se entregou àqueles que vieram contra ele, mas também foi não só a submissão de Jesus à vontade do Pai, se voluntariando para fazer cumprir essa vontade, como foi tudo realizado conforme as Escrituras tinham dito. Daí então, a gente lê nos versículos 48 a 52 aqui do Evangelho de Marcos. Capítulo 14. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás.
Jesus disse que tudo estava ocorrendo conforme as Escrituras diziam a respeito disso. E logo em seguida, Marcos registra o cumprimento das Escrituras, afirmando que todos o abandonaram e fugiram, conforme a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Mas vejam que, dentre os escritores dos evangelhos, junto com Mateus, Lucas e João, é só Marcos quem registra esse incidente curioso de um jovem ali entre os discípulos que fugiu nu quando quase ele foi preso junto com Jesus. E quem era esse jovem seguidor de Jesus? Bom, agora aqui vocês vão me desculpar porque eu não tenho a menor ideia de quem era esse rapaz. Há quem suponha que esse jovem pudesse ser o próprio João Marcos, aquele que escreveu esse evangelho, que era jovem nesse tempo. E talvez ele tenha feito questão de deixar esse incidente registrado como que dizendo: vejam só, eu também estava lá naquela ocasião. E para a minha vergonha, eu fugi nu, abandonando Jesus como todos os outros discípulos dele. Mas a verdade é que ninguém pode dizer isso com certeza. Então, o que fica evidente aqui é que o desespero causado nos discípulos com a prisão de Jesus foi tão grande que até quem teve de fugir nu não voltou para buscar a própria roupa. E daí, esse incidente curioso destaca o cumprimento das Escrituras e da palavra de Jesus. Até mesmo aquele discípulo que estava armado com uma espada, que teve a coragem de resistir e partir para cima da multidão, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Também ele abandonou Jesus e fugiu correndo. E isso nos ensina que intenções sinceras são boas, sim, é verdade. Intenções sinceras são importantes, sem a menor dúvida, mas são insuficientes. Nós devemos confiar na ação do Espírito Santo enquanto vigiamos e oramos, e não somente na nossa força de vontade para mudar coisas na nossa vida, ou então vencer as tentações, ou passar pelas provações. Ao enfrentar tentações e provações, nós precisamos contar com as armas espirituais. E uma delas é descrita como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração. É o que está escrito em Efésios 6,17 e Hebreus 4,12. Meus irmãos e minhas irmãs, o que vimos reforça que Jesus é tanto o autor como o consumador da nossa fé. Que é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Jesus tinha todo o poder à sua disposição para derrotar aqueles homens e não ir para a cruz, mas ele se submeteu à vontade de Deus Pai. Nós vemos que é nele que nós devemos então confiar. Ele que nunca perdeu nenhum dos que lhe foram confiados e hoje não permite que esses sejam tentados acima das suas forças, antes lhes proporciona o escape. Vejam que, a fim de fortalecer a fé dos seus discípulos, Jesus disse antes desse momento da prisão: eu venci o mundo. É o que registra João no seu Evangelho, no capítulo 16, versículo 33. Jesus disse: eu venci o mundo. E a vitória dele é a nossa vitória. Mas a gente não deve entender essa fala de Jesus no sentido de que, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer se nos esforçarmos para isso. Porque não se trata disso. E sim,
no sentido daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Assim como a gente se identifica com um atleta brasileiro que vence uma competição mundial em um esporte individual a tal ponto da vitória desse atleta ser tomada como se fosse a nossa vitória, como se nós tivéssemos também entrado naquele ginásio e competido junto com ele, assim é o sentido da vitória de Cristo sobre a morte e o inferno. Foi ele que batalhou, foi ele que venceu, mas foi ele que nos representou no tribunal de Deus, foi julgado e condenado para que nós nunca mais tivéssemos de ser julgados nesse tribunal. É assim que as coisas funcionam no mundo espiritual, meu amigo, minha amiga. Jesus sofreu no Getsêmani, foi esmagado e ferido. E mais tarde ele foi julgado e condenado à morte, para que quem nele crer não tenha de passar por isso no tribunal celestial. Em resumo, ou Jesus paga a pena eterna na cruz pelos seus pecados, ou você pagará a pena eterna por seus pecados no inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu lhe imploro, eu lhe digo, eu lhe peço, se arrependa e creia em Jesus e o receba como seu Salvador e Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencermos as tentações, a passarmos pelas provações, a vermos uma mudança em nossas vidas, no nosso caráter, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes, Senhor, por meio da ação do Teu Espírito Santo em nós. É verdade, sim, que precisamos vigiar, mas devemos orar e confiar que o Senhor é poderoso para fazer essas coisas. Ó Deus, ajuda-nos por meio da ação do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor, pela Tua graça, possa falar àqueles e aquelas que ouviram esta mensagem, para que se arrependam e creiam. Como nós, Senhor, eles possam se alegrar, eles possam celebrar a vitória sobre a morte e o inferno, por meio daquele que é o nosso campeão, o nosso representante, aquele que venceu em nosso lugar e nos concedeu de graça essa vitória. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nós oramos. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Fique com Deus e que Deus o abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.